Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos sobre equações diferenciais, hoje nós vamos introduzir o caso não homogêneo para as equações diferenciais de coeficiente e termos variáveis. Na última aula, nós estudamos um outro tipo, de equação diferencial, que era quando o termo e o coeficiente associado às variáveis, associado à incógnita, eles também eram variáveis, ou seja, eles também eram função de alguma outra coisa. E aí aquilo colocava um problema diferente, já que nós estávamos interessados em encontrar as soluções para essas equações diferenciais. Então, nós começamos a introduzir uma forma, uma técnica de solução para esse problema. E aí nós dividimos esse tipo de equação em duas categorias. Primeiro, as chamadas equações diferenciais de termo e coeficiente variáveis homogêneas e o caso não homogêneo. O caso não homogêneo é o que nós vamos nos dedicar hoje. Então, o objetivo dessa aula seria compreender os conceitos, e as formulações matemáticas por trás das chamadas equações diferenciais de termo e coeficiente variável para o caso não homogêneo. Só que uma coisa vai ficar evidente à medida que nós começarmos a estudar esse assunto, é que ele não é tão trivial, esse caso não é tão trivial quanto os outros que nós estamos habituados, de modo que nós vamos precisar desenvolver antes um outro conceito, que é o conceito de equações diferenciais exatas, para encontrar a solução para esse caso. Então, nós vamos fazer isso na aula de hoje. Uma coisa interessante sobre esse assunto é que, como eu disse, ele não é tão trivial quanto os demais. Nos outros, somente a visualização da solução e também do processo de encontrar a solução era suficiente para entendermos o que estava por trás, o raciocínio por trás daquelas formulações. Mas a partir de agora, a leitura do livro-texto passa a se tornar fundamental, pois os conceitos eles vão ficar menos triviais do que os que nós estávamos vendo anteriormente. À medida que nós formos avançando nesse novo assunto, vocês vão sentir a necessidade, essa mudança, e também a necessidade de se visitar mais vezes o livro-texto. Então vamos lá. Bom, como eu disse, nós vamos continuar vendo o nosso assunto principal, que são as chamadas equações diferenciais, e vamos mais uma vez estar concentrado nas equações diferenciais de coeficiente e termos variáveis. Só que, como eu disse, vamos focar mais no caso não homogêneo. Uma coisa interessante, só relembrando do caso não homogêneo, esse termo aqui, que nós chamamos aqui de termo W, ele também é uma função do tempo e ele não é igual a zero. Então, isso é o que caracteriza, o coeficiente variável, ou seja, ele é uma função do tempo e ele é diferente de zero, ele não é igual a zero, o que caracteriza o caso não homogêneo. Mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, não entendeu o que significa esse termo W, por que se é diferente de zero é o caso não homogêneo, se for igual a zero é o quê? Então, se você ficou com alguma dúvida nisso que eu acabei de colocar, você precisa rever as aulas anteriores. Então, como nós demonstramos lá, esse termo, o termo W em função de t, ele é um termo associado a uma equação do tipo diferencial, e ele é diferente de zero. Isso significa dizer que se trata de uma equação diferencial de coeficiente e termo variável para um caso não homogêneo. Então, como eu disse também, não é tão simples obter a solução para esse caso. E nós vamos precisar de um novo conceito, introduzir um novo conceito, que é as chamadas equações diferenciais exatas, que basicamente vai ser o objetivo da aula de hoje. Vocês vão entender por quê, Porque aí, para se entender o conceito, a solução por trás das equações homogêneas, precisamos entender as chamadas equações diferenciais exatas. Então, por isso que nós vamos introduzir esse conceito já na aula de hoje. Só que nós vamos antecipar a solução do caso não homogêneo.
isso é diferente do que nós fizemos até agora. Sempre que nós apresentamos um novo tipo de equação diferencial, seja homogênea, não homogênea ou com termos constantes e coeficientes constantes, nós apresentamos a solução e a forma, né, de encontrar essa solução. E aqui nós não vamos fazer isso, nós vamos simplesmente mostrar a solução dela. Mais na frente a gente vai entender por quê. Então, essa aqui seria a solução, né, de uma equação diferencial para o caso não homogêneo. Então, o objetivo principal das equações diferenciais seria encontrar a solução dela, né? Então, você, dado uma equação diferencial, você precisa encontrar a solução, ou seja, o valor da incógnita, nesse caso, a variável y, que satisfaz a condição estabelecida naquela função. E aí, no caso de uma equação diferencial de coeficiente variável e termo variável não homogênea, essa seria a solução. Então, sempre que vermos uma equação diferencial não, é, não homogênea e com termo e coeficiente variável, essa vai ser a solução para ela. Então, a solução das equações desse tipo, né, seriam essa equação aqui. Então, seria, no caso, o neperiano da integral da função u, né, que vai ser uma função associada, a gente vai entender isso melhor no exemplo, tá, na tela seguinte, vezes, né, um termo a, né, esse termo aqui ele está associado ao valor inicial da função, né, já que a função depende de t, seria o valor que a função assume quando t é igual a zero. E aí mais a integral do w, né, que seria essa função aqui. Mais uma vez, se você tiver com alguma dificuldade em entender o que esses termos significam, você precisa voltar às aulas anteriores, porque lá tem a descrição de todos os termos. E aí, né, vezes o w, né, e vezes o neperiano da integral de u em relação a t. Entendeu? Então, mais uma vez, essas equações, se a gente for lembrar do caso não homogêneo, do caso homogêneo, perdão, ela é composta por dois termos, né? Então você percebe que tem esse termo aqui e também tem esse outro termo que está entre parênteses. Isso também significa que essa solução é dividida em duas partes, assim como era o caso homogêneo. Então, se vocês retomarem lá, relembrarem lá o caso homogêneo, vocês irão perceber que ela era uma solução obtida em duas partes. Você obtinha por dois processos. Primeiro, encontrando a equação complementar e depois a equação particular. Então, um processo semelhante vai acontecer aqui. Esse seria, no caso, a solução complementar, que era quando o termo ele é igual a zero aqui. E esse seria a solução particular. Então, nesse ponto, o caso homogêneo e não homogêneo torna-se basicamente o mesmo. Mas aí, né, como eu disse, essa solução, aqui nós já apresentamos de cara a solução. Nós não apresentamos a forma como encontrar essa solução. Porque para fazer esse processo, nós vamos precisar de alguns outros conceitos que a gente só vai conseguir obter quando estudarmos as equações exatas. Bom, mas já que essa é a solução, né, para um caso de uma equação diferencial não homogênea, vamos aplicá-la em um exemplo. Bom, aqui nós temos o caso de uma equação do tipo diferencial e não homogênea, né? Então, primeiro a gente precisa entender que tipo de equação se trata. Então, é uma equação diferencial, claramente, porque, né, na solução existe um termo, que é esse termo aqui, que ele é uma diferencial de um outro termo que aparece no caso aqui de uma outra variável que aparece na equação. Então, esse termo aqui, ele é um termo que depende do valor que o y vai assumir em cada momento do tempo. Então, a derivada do y em relação ao t. Então, isso é uma característica principal de uma equação diferencial, né? Então, de fato, essa equação respeita essa condição, né, de apresentar um termo variável, né? Ou uma outra classificação
é em relação ao fato dela ser dos termos serem variáveis ou constantes. Então, nesse caso aqui, os termos associados a essa função são esses que estão destacados em vermelho. Então, no caso, 2t e t. Bom, 2t não é um termo constante, né? Então, à medida que t assume um valor, esse termo aí vai mudar. Então, para cada valor de t, você vai ter um termo diferente. Então, é um termo variável. Então, aqui um coeficiente variável, melhor dizendo. Então, nesse caso, esse termo aqui, né, que está multiplicando o y, ele depende do valor de t. Então, ele não é uma constante. Então, não é uma constante. O mesmo para esse outro caso aqui, que seria o termo da função, que é esse t. Nos outros casos, ele é igual a uma constante qualquer, seja 2, enfim, 2, 3, 4, enfim, uma constante real qualquer. Mas aqui também não, ele depende do valor de t. Então, para cada valor de t, ou seja, para cada momento do tempo, você vai ter um valor diferente para essa função. Então, nesse caso, esse termo aqui, ele é um termo também variável, né? Então, ou seja, essa é uma equação, ela é uma equação diferencial, é uma equação diferencial com termo e coeficiente variável, que é o tipo de função que nós estamos estudando aqui. Além do mais, supondo que esse t seja qualquer valor diferente de zero, essa equação ela é não homogênea. Então, ela não é uma equação homogênea. Portanto, ela é uma equação não homogênea, que é exatamente o tipo de equação que nós estamos tratando aqui na aula de hoje. E aí, como foi apresentado lá na tela anterior, essa é a solução para uma equação como essa. A ideia, no caso, seria saber, né, qual o valor de y vai satisfazer essa condição aqui. E aí, a resposta para isso é dada através dessa equação. Essa equação mostra o valor de y que satisfaz essa equação, ou seja, a solução da equação. E aí, tudo o que nós temos que fazer nesse momento já que nós não derivamos, né, nós não obtemos nós não demonstramos o passo a passo para encontrar a solução, é simplesmente pegar os valores associados e montar essa função aqui, que é o que está sendo feito aqui embaixo. Então, aqui você vai ter, né, o valor de y ele vai ser igual a o neperiano da integral de u. Esse valor u aqui é essa equação aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui um pouquinho melhor. É esse 2t. Então, é o termo que multiplica a incógnita, que nesse caso é y. Então, esse seria uma função u. Né? Eu colocaria como sendo uma função. E aí, nesse caso, eu preciso encontrar a integral disso. A integral dessa equação é t ao quadrado mais k. Né? Aqui, o k é o c das integrais. A gente só substitui o czinho lá, que a gente estava habituado, por um k, mas significa matematicamente a mesma coisa, né? A constante de integração. E aí, vezes o a, né, que seria o valor que a função assume no ponto t igual a zero, mais a integral de, né? Aí lá, aqui o w, né? A integral de w. Então, w nesse caso é somente t. Então, está destacado aqui. Né, vezes a integral, novamente, vezes o neperiano elevado à integral, né, de u, que nesse caso é 2t. Né, 2t. Então, eu só preciso encontrar essas equações aqui, né, a integral dessa função, e depois jogar nessa outra equação para montar essa daqui. Entendeu? Então, nesse momento, tudo que nós precisamos saber sobre a solução de equações diferenciais de termo e coeficiente variáveis para o caso não homogêneo é basicamente isso. Só que nós não estamos contentes com isso aqui porque nós não demonstramos como essa função, como essa equação aqui, na verdade, foi obtida. Então, e queremos encontrar uma maneira de demonstrar ela. Para isso, nós vamos precisar introduzir a ideia por trás das equações diferenciais exatas. Então, nós vamos dar um novo passo nos nossos estudos, introduzindo uma nova ideia, um novo conceito, um novo tipo de equações diferenciais, as chamadas equações diferenciais exatas.
Então, nesse caso, né, nós vamos introduzir, né, o conceito de equações diferenciais exatas e ele vai nos permitir encontrar a solução que foi apresentada para o caso anterior. Então, vamos ver a lógica por trás das equações diferenciais exatas. Aqui nós temos uma determinada função qualquer de duas variáveis. Essas variáveis são as variáveis y, a variável y e a variável t. E aí, nesse caso, nós podemos montar uma equação, essa seguinte equação aqui. Essa equação, muito provavelmente vocês já viram uma equação parecida com essa anteriormente. Então, ela é um tipo de equação bastante familiar para nós. Por quê? Porque ela é simplesmente a diferencial total dessa função aqui, da função de uma função f, né, em função de t, em função de y e de t. Ela é nada mais, nada menos do que a diferencial total dessa função aqui. Então, ela é bastante comum, né, nos estudos de equações diferenciais, né, nos estudos de derivadas, né, que foi o conteúdo antes, né, que se viu antes de adentrarmos aqui no nosso curso de Matemática 3. Então, nesse caso, isso aqui nada mais, nada menos, é nada mais, nada menos que a equação de diferencial total, né, dessa função aqui, né, de uma função genérica f em função de y e de t. E aqui que elementos ela é composta, né? Então aqui você tem, né, a diferencial total de f vai ser igual à derivada parcial de f em relação a y vezes a variação do y, né? No caso dy, mais a derivada parcial ao de f em relação a t vezes a variação do tempo, ou seja, a diferencial total. Se pegarmos essa equação e igualarmos essa diferencial a zero, nós vamos obter essa outra equação aqui. Ela é também bastante comum, não só aqui no curso de matemática, como ela também é bastante comum quando se estuda microeconomia. Então, vocês provavelmente vão ver lá em microeconomia uma equação desse tipo. Então, o curioso é que essa equação aqui que nós acabamos de obter quando igualamos aqui a diferencial total a zero, ela é uma equação diferencial. Ela também é uma equação diferencial. Entendeu? Então, essa é a parte curiosa. Então, nesse caso, nós obtemos aqui uma equação diferencial através da equação da diferencial total de uma função de duas variáveis. Bom, ali era com um exemplo mais abstrato, né, porque o objetivo ali era só entender o conceito, né, só entender a lógica por trás desse pensamento. E aqui nós temos um exemplo que mostra isso. Então, nós temos aqui uma função qualquer, né, uma função de duas variáveis, no caso aqui y e t, como era o mesmo caso do slide anterior, só que aqui nós temos uma equação propriamente dita, né, não uma representação de uma equação. Então, nós temos aqui a equação y ao quadrado vezes t mais k. E aí o seguinte, se nós tomarmos a diferencial total dessa função e igualar esse valor a zero, nós vamos obter uma equação diferencial exata, do tipo exata. Então, observe o seguinte, né, tomando aqui a diferencial total, né, vou voltar aqui o slide, então o primeiro termo que eu preciso encontrar é esse, ou seja, a derivada de f, a derivada parcial de f em relação a y. Então, se eu fizer isso, tomar aqui a diferencial total, né, dessa função, eu vou obter. Então, nós vamos obter a derivada parcial. Nesse caso aqui, essa derivada é 2y. Então, a derivada de 2yt a derivada de y ao quadrado t em relação a y é 2yt, né, vezes o dy. Voltando mais uma vez aqui para a tela anterior, para encontrarmos o segundo termo, nós precisamos encontrar a derivada parcial dessa função em relação a t agora. E aí, né, tomamos aqui a derivada parcial
dessa função em relação a t, né, como estava descrito antes. Então, se fizermos isso, a derivada de y ao quadrado vezes t em relação a t vai ser somente o y ao quadrado. E aqui o k, né, vai ser zero para os dois casos, tanto para a derivada em relação a y quanto para a derivada em relação a t. Então pronto, basicamente nós precisamos igualar essa função a zero e aí obtemos a equação diferencial exata. Por que, que ela tem esse nome, né, uma equação diferencial exata? Porque o termo, né, esse termo aqui, ele é igual eles são iguais, eles são equivalentes. Então se passarmos esse termo para esse lado, ele vai ser igual ao termo que vai ficar aqui do outro lado. Então são termos iguais. Então por isso que nós colocamos esse tipo de função como uma função diferencial, né, exata. Aí você pode ficar na dúvida, voltando aqui para a tela anterior, mas bom, a equação diferencial que nós estávamos estudando, ela não é exatamente igual a essa daqui, né? Ela tem um outro formato. Isso aí realmente é uma equação diferencial, Ivan? Ou é uma equação qualquer que você obteve aí? Então, a resposta é sim, ela é uma equação diferencial e podemos provar isso. Então, observem aqui, nós temos a mesma função, né, que foi dada lá na solução do exemplo anterior, e aí nós vamos transformá-la no padrão de uma equação diferencial, tal como nós estamos habituados. Então, se pegarmos esse termo aqui, dy, né, esse termo aqui, dt, e jogarmos ele para esse lado aqui, e pegarmos esse termo aqui, 2yt, e jogarmos para esse lado, nós vamos obter esse padrão aqui. Se voltarmos esse termo, jogarmos para cá novamente, nós vamos obter essa função aqui, né? Então, essa função aqui está embaixo. Então, aqui vamos ter, né, o dy em relação a t, mais o 0,5, né, que é 1 dividido por 2, o t vezes t elevado a menos 1, né, que está aqui dividindo, nós colocamos ele aqui multiplicando e aí invertemos, temos o expoente, vezes o y igual a zero. Ou seja, esse padrão de equação aqui é exatamente o mesmo padrão que nós estamos habituados. Ou seja, de fato, isso aqui é uma equação do tipo diferencial. Ela só está em um formato diferente. Em relação à solução, né, das equações diferenciais exatas, nós vamos ver na próxima aula. Porque eu quero separar essa solução, ela não é tão trivial como as outras, então eu quero focar especificamente nela. E também porque eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ler o livro-texto antes da próxima aula. Então, no caso, próxima aula nós vamos ver a solução para esse tipo específico de equação, as equações diferenciais exatas, e a partir daqui nós vamos entender o conceito por trás da solução das equações diferenciais de termo e coeficiente variável para o caso não homogêneo. Até lá!